Eu tive um sonho. É mesmo? Conta aí. Eu tive um sonho e eu ia pra beira de um precipício. O fundo do céu era marrom com laranja, tinha um monte de corvo voando. Que isso? E eu era jogada bem na ponta do precipício. E vinha uma voz e falava assim: você tá vendo esse precipício? É pra aí que você vai se você continuar a fazer o que você tá fazendo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Copcast. Hoje aqui com o Isis Moreira, tudo bom, Isis? Tudo bem, e você? Ótimo, show de bola. Gente, eu nem sei mais qual episódio a gente tá agora, né? A gente tá com um monte de episódio gravado. E a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar a respeito de como criar um podcast, né? Inclusive, pra quem é da audiência da Isis, já viu esse podcast, né? Então, se você tá aí, fala pessoal, tudo bom? Foi transmitido aqui ao vivo, né? Tá sendo transmitido ao vivo, mas pra você que tá escutando esse aqui vai ser um pouquinho depois, né? E Isis, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. É uma honra, um prazer pra mim estar te entrevistando e estar conversando com você a respeito de um assunto que a gente gosta tanto, que é copy, né? Sim, sim. Massa. E, bom, pra gente começar, eu queria... Aliás, antes disso, a gente tem um assunto que a gente combinou de conversar aqui, né? Que são os seus maiores erros de copy. Os maiores erros que a gente cometeu em copywriting, né? Acho super legal a gente falar disso, porque geralmente o pessoal só fala do que deu certo, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu queria primeiro que você se apresentasse pra galera, pra eles te conhecerem. Provavelmente o pessoal já te conhece, né? Esse podcast não é, em geral, conhecido fora do meio do copywriting. A gente traz ele pra pertinho, são pessoas que já nos conhecem geralmente, mas é legal o pessoal te conhecer, né? Então, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Meu nome é Isis Moreira, atuo no marketing digital, ajudando infoprodutores a irem do 0 aos 30 mil ou mais com produtos digitais e programas de mentoria. Ai, que massa, legal. E você tem um programa muito legal de desafios, né? Que eu acho que hoje é um dos seus principais produtos ou ainda não? Eu tenho 2 produtos principais hoje. Tenho o produto do grupo de desafios, que é o Descomplicando Desafios. Aham. E tenho o produto do Funil 30+, que eu ensino sobre perpétuos. Ah, que legal. O desafio, então... Bom, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o desafio não é a ideia de ser um produto, uma venda de um produto perpétuo, é isso, né? Não é. Tá, entendi. É Legal. algo mais pontual. Legal, muito massa. A gente tá fazendo curso lá, passei pro pessoal assistir também, já assisti também. Então, com certeza, esse é um... É difícil a gente ver formatos novos, né? E esse ano eu vi 2, o ano inteiro, que eu me lembro pelo menos. Talvez possa estar enganado, mas que eu me lembro que eu vi 2 que funcionaram muito bem no ano de 2019, né? Foram os lançamentos meteóricos, né? O lançamento pro WhatsApp e tal, que a gente começou o ano sem saber que isso existia e eu não lembro nem se foi inventado antes, talvez tenha sido, mas eu conheci em 2019. E outra coisa foi o grupo do desafio. Eu achei muito massa porque é um formato diferente, né? Total diferente. Legal, muito massa. Então quem tiver interessado pode ir lá procurar. Onde que é o site? É isismoreira.com.br/cursos. Ótimo, dá uma olhada então lá. Isis, então vamos começar o nosso bate-papo a respeito dos nossos maiores erros, né? Sim. Quanto tempo você está no mercado? 5 anos no mercado de marketing digital. Isso já contando com o tempo que você estava em outro nicho? Sim. Ah, tá, beleza. Você estava no nicho de nutrição antes, né? Comecei no nicho de emagrecimento. Aham. Depois fui falar para carreira, né, de nutricionistas. Uhum. E o meu terceiro e último nicho, tá? Deus quiser, né? Pelo menos por enquanto. E é marketing digital. Mas então explica pra mim um pouquinho sobre o que você viveu nesses últimos 5 anos que você acredita que são erros de copy que você cometeu ou erros relacionados a copy. Tá, vamos lá. Eu vou pensar no meu erro de copy em cada nicho. Tá ótimo, beleza. O meu principal erro no meu primeiro nicho, que foi o de emagrecimento, era extremamente polêmica. Então, eu queria sempre ir pro limite do impacto emocional. Uhum. E aí, quando a gente é igual pegar pimenta e colocar num prato todo, fica intragável, né? Ah, entendi. Então, Mas funcionou. funcionou, só que à custa de muita energia. Ah. Da criação de muitos inimigos. Uhum. Entendi. E de noites mal dormidas. Entendi, mas do ponto de vista... Engraçado isso, né? Porque provavelmente ninguém, na época que você trabalhava nesse nicho, sabia que isso gerava problemas pra você. Ou pelo menos você não deixava isso claro, né? Ah,
Ah, sabiam sim. Sabiam? Sabiam. Ah, é? Sabiam. Porque geralmente o pessoal esconde, né? Esconde, Então, não é muito comum, né? A gente falar dos problemas que a gente tá passando, o que rolou. O pessoal só fala do 6 em 7, só fala do dinheiro que caiu na verdade, que caiu na conta, né? Que caiu na conta do Hotmart, às vezes, e depois, Sim. às vezes, vira nada, né? Aham. Muitas vezes, né? Mas, legal, interessante você falar isso, porque, em geral, o que eu percebo é que as pessoas tiram o pé de polêmica, sabe? O cara que saca a copy, que percebe rápido, percebe que polêmica vai chamar muita atenção e acaba gerando um buzz violento, né? Então, pra gente lembrar, por exemplo, de um caso, a Empíricos, quando cresceu muito, e eles são hoje uma das maiores, se não a maior empresa de infoprodutos do Brasil, né? Eles entraram na polêmica com a Dilma, né? Então, eles falaram lá do fim do Brasil e a Dilma processou eles. E aí, quando a Dilma processou eles, a galera perguntou quem é Empíricos? E aí os caras explodiram, né? Porque quem é que a presidente está processando? Aham. Né? Então, nesse caso, eles usam isso como um case que, apesar de ter tido efeitos negativos jurídicos e tal, teve um efeito de explosão de público muito bom. Inclusive, foi o maior case da Empíricos naquele momento. Enfim, depois a coisa começou a andar, né? Mas como isso foi pra você? Então, porque você tá dizendo pra mim que foi um erro ser polêmica, né? Aham. Explica um pouco mais. Cara, eu acordava todo dia pensando com o que eu vou mexer hoje, de quem que eu vou falar mal, como é que eu vou... Ah, entendi. E você captar a atenção das pessoas com polêmica é muito fácil. Agora, captar a atenção das polêmicas sem... captar a atenção das pessoas sem polêmica, com um conteúdo mais suave, Sim. aí é que mora, sabe? A real conexão com as pessoas. E na época eu criei muitos inimigos, recebi muitos blocos, recebi muitas ameaças e era extremamente cansativo. Entendi. Já teve uns médicos que fizeram um site contra mim para poder falar de mim, então chegou nesse nível, sabe? Sim. E aí até que ponto vale a polêmica para poder vender? Será que não tem um jeito de você vender de um jeito mais suave? Foi isso que eu descobri no meu segundo nicho. Tá. Não, legal. Antes de entrar no segundo nicho, eu queria explorar um pouco mais isso, porque do lado de cá, né, quando a gente vê, você teve um sucesso muito grande no seu primeiro nicho, né? Foram resultados milionários no primeiro nicho, certo? No nicho do emagrecimento. Não, ou quase no primeiro milionários. nicho não. Não? Não, Tá, entendi. porque foi pouco tempo. Quanto tempo você ficou? Fiquei menos de um ano no primeiro nicho, eu tava começando no marketing digital. Já começou com o pé na porta. Comecei com o pé na porta. Então eu muito mais gerava o buzz do que propriamente monetizava. Olha só, então interessante Não isso. Não necessariamente a polêmica vende. Entendi. Entendeu? Você percebeu que no seu caso a polêmica foi exagerada. Você pode lembrar de algum caso assim, tipo, que você... Não que você queira cutucar algo do passado, né? Mas... Mas você né? Não, mas esse aqui é uma conversa só nós, entendeu? A galera que tá só escutando. fica aqui pra gente. Cara, teve um dia que eu fiz um post bem ousado contra o Laí Ribeiro. Coitado. Não precisava disso. Desculpa, Entendi. senhor Laí. Que inclusive é um ouvinte assíduo do nosso podcast. Não, tô brincando. Mas se você tiver aí, seu Lair, obrigado por escutar. Eu fiz uma postagem assim, que o Dr. Laí falava que para cada copo de refrigerante tinha que beber acho que 48 ou 56 copos de água para recompensar. Tá. Então eu ia sempre batendo contra alguma coisa. Entendi. E aí eu peguei e falei que para cada copo de refrigerante precisava de tipo 40 fadas do Peter Pan e não sei quantos sininhos e que isso era balela. Então tudo pra mim era balela. Entendi. Tudo eu era contra, tudo era fake. Você era a famosa hater. Exatamente. De certa maneira. Exatamente. Dá pra dizer que era? Eu era uma justiceira, digamos. Entendi. Assim. Então me posicionava como uma justiceira. E isso era bom porque as pessoas confiavam muito em mim. Elas sabiam que eu falava a verdade. Só que é muita energia, né, dissipada em algo que você é contra e eu não falava o que eu era a favor. Tá, mas e aí, o que eu acredito? É tão fácil eu falar do que eu sou contra, mas o que eu acredito? O que eu quero realmente mostrar para as pessoas? Eu não falava. Olha que legal isso. Eu gosto desse tipo de papo que é real, assim, porque muitas vezes as pessoas não veem por trás do que tá rolando, né? E
é fácil, inclusive um dos motivos pelos quais existem haters, é porque é muito fácil ser hater. É muito fácil ser hater. Né? Você vai lá... Discurso cara, de ódio contamina fácil a pessoa. Agora, por que eu era assim? Quando eu ia falar de algo que eu acreditava, ninguém tava nem aí, entendeu? Sim, As pessoas me davam atenção quando eu difamava os outros. entendi. E aí eu atraía que tipo de pessoa? O outro ponto negativo. Eu atraía que tipo de pessoa, que tipo de cliente pro meu negócio? Só a gente reclamava. Só a que enche o gente saco. reclamona, que falava mal dos outros igual eu. Entendi. Igual a mim. Entendi. Então, foi por isso que eu decidi ir pra luz, eu decidi mudar. Entendi. Encontrou Jesus. E encontrei Jesus, graças a Deus. Que bom, que legal. Massa. Então, interessante isso, porque eu vejo isso acontecendo no nicho de copy também. Vê? Sabe? Vejo algumas pessoas usando... eu vou falar de um jeito que eu acho que é mais suave, tá? A estratégia de hater, não acho que seja uma estratégia, tá? Mas não acho que seja algo defensável nesse sentido, porque você só diminui os outros e não contribui, né? Exato. Mas usando isso para escalar de alguma maneira. E agora vamos tentar tirar uma lição disso por copy, né? Uma das coisas que eu costumo dizer também é que copywriting é falar o que já tá na cabeça das pessoas. Sim. O fato de o hater conseguir o sucesso, né, ou de conseguir muita audiência, é exatamente porque ele fala com aquela desconfiança que a pessoa já tem a respeito da sua promessa. Boa. Sacou? Uhum. Então o Lair vai lá e fala uma coisa e a galera fala, será? E aí chega alguém e fala assim, é mentira. Ai, sabia. Aí vem aquele enxame. É verdade. É verdade, sabia que não era isso, sabe? É tipo, exatamente. Ou então, vamos usar um exemplo recente, né? Muita gente desconfia que o 7 em 7 do Érico, ou 6 em 7 é mentira. Uma vez, a grande sacada é a seguinte, você vai conseguir audiência se você sair falando que isso é mentira? Você vai conseguir, porque tem um monte de gente que não acredita. Mas você vai conseguir a pior audiência, né? A pior, o lixo da audiência. Porque é o cara que não acredita, que não tá afim de fazer, que quer ter uma desculpa pra falar, puta, sabia que isso era mentira. Pessoas né? que desconfiam do outro que também vão desconfiar de você na hora que você vai vender. Exatamente. Porque aí você vai ter que fazer a tua promessa. Tem que fazer a sua promessa. E aí vai pagar, acontecer o quê? Mesma coisa. Vai comer né? do mesmo pão. Olha só. Que interessante. Interessante, né? E tem outro lance. Pensando em referências. Quem é o número 1 do mercado? Quem é que tá no topo? Quem é que tá performando muito bem que é hater de alguém? Ninguém. Né? É verdade. Não tem ninguém, nenhum hater que sobrou pra contar a história no longo prazo. É verdade. É verdade. Inclusive tem haters grandes aí, gigantes, que ficaram por um bom tempo haterizando. Existe esse verbo, se não existe agora inventamos, que somos 2 copywriters e a gente pode inventar palavras. Sim. Né? E que hoje tomou um monte de bloco e caiu. Né? Então... mas o cara ganhou um monte de dinheiro, muitos milhões. Puta, cara, a que preço, saca? Enfim, mas muito legal isso, porque você imagina que se você só vai conectar com gente ruim, né? E na hora que... Eu acho que o principal, assim, é até uma decisão... Vamos pensar friamente, tá? Vamos tirar o sentimento de lado. Se você usasse uma estratégia de ser hater para conseguir crescer em cima de um mercado, além de você trair o pior tipo de pessoa, estrategicamente é uma merda, porque na hora que você for fazer a sua promessa, é exatamente o que vai acontecer. E aí vai acontecer um hater que vai começar, ou alguém que vai puxar a fila de falar mal de você. De falar que aquilo que você faz não funciona. Né? Porque é muito fácil jogar pedra. O duro é você estar lá no meio do palco. Olha, rendeu, hein? Gostei. Rendeu. Então esse é só o primeiro nicho. O segundo nicho foi qual? Para nutricionistas. Tá, então você tava... Não é o mesmo mercado, né? Mas é um mercado semelhante ali, né? Mercado semelhante. Só que aí já não era da saúde, né? Tá. O nicho da saúde era um nicho de carreira. Ok. Tá, então é para nutricionistas crescerem na sua carreira. Exato. Isso é o que o pessoal te procurava. Uhum. Legal. E essa galera já meio que te acompanhava, certo? Já meio que me acompanhavam. Mas aquela galera ruim, né? Talvez. Ou nem todos, talvez. Sei lá. Tinham observadores. Entendi. Observadores que me observavam crescer de longe. Mais uma coisa interessante, né? O cara que tá interessado no conteúdo, ou que eu acho que de fato... enfim, quando você é hater, você tem muita audiência, né?
Muita gente vai te acompanhar, digamos assim. Mas algumas pessoas só vão te acompanhar para olhar o que tá acontecendo, o que tá rolando, né? Acho interessante você ter usado essa estratégia de sair do lado negro da força, digamos assim, né? Foi, cara, eu tive um sonho. É mesmo? Conta aí. Eu tive um sonho e eu ia pra beira de um precipício. O fundo do céu era marrom com laranja, tinha um monte de corvo voando. Que isso? E eu era jogada bem na ponta do precipício. E vinha uma voz assim e falava assim: você tá vendo esse precipício? É pra aí que você vai se você continuar a fazer o que você tá fazendo. Que isso? Então pronto, eu mudava de nicho também. Aí eu acordei assustada. E, né? Foi muito real, sabe o sonho real? Caraca! E eu senti que o meu posicionamento não tava bom, Tá. sendo polêmica, e aí eu fiz uma postagem colocando publicamente que eu ia mudar e que eu não ia mais crescer daquela forma falando Legal. mal de ninguém, que eu ia crescer falando bem do que eu acreditava. Que legal. E engraçado, né? Porque é sempre, assim, de novo, né? Aqui a gente joga real. É sempre uma tentação quando você tá no mercado e você não é o primeiro lugar, ou você não é talvez a pessoa que tá lá em cima, você falar mal de alguém. Ou você não necessariamente falar mal, mas criticar o trabalho de alguém. Né? Falar assim, não, para aquela pessoa é fácil, para aquela pessoa, sei lá, ele consegue, mas é porque ele tem ajuda, sabe? Ou tipo, a real é que não, velho, sabe? Porra, a gente conhece bem o mercado digital, eu não conheço, o que eu conheço de ajuda é o quê? Quando a gente se ajuda, eu ajudo você lança um produto meu, eu lanço um produto seu, beleza, isso é o tipo de coisa que rola. Mas rola por quê? Porque rola muita confiança, porque a gente sabe que o produto é bom, que a gente vai colocar a nossa reputação na reta, né? Então, participar de grupos que te ajudam, que te suportam, que te apoiam em crescer, é extremamente válido, extremamente recomendado. Você deveria estar num grupo, pelo menos em um. Eu tô em sei lá quantos, eu perdi a conta, sabe? Eu tenho, por exemplo, um grupo em Campinas que a gente chama... É um grupo de mastermind. Aliás, não pode falar mais mastermind, né? Então não é mais mastermind. Então é um grupo de empresários, né? De grandes mentes. Exato, um grupo de grandes mentes. Ótimo, adorei. Pronto. Grandes mentes de Campinas, ele chama. Entendi. E esse grupo, estão várias pessoas, vários players de Campinas, de Sorocaba, da região de interior ali, né? E esse é um grupo com umas 10 ou 15 pessoas. E olha que legal. A gente não fala muito dele porque é um grupo realmente, não vou dizer que é secreto, mas assim, é um grupo de amigos, né? Só que o legal é o seguinte, todo mundo que... A gente sempre aceita membros novos, só que eles têm que ser convidados por alguém do grupo. Aí a gente aceita o convite, então todo mundo vota, e se alguém votar, não quero que traga essa pessoa como convidado, essa pessoa já não vai. Se ela participar como convidado, ela tem a chance de entrar no grupo. E aí, depois da reunião, rola também uma votação e tem que ser unânime. Uau. Então você imagina que massa. Todo mundo que está nesse grupo não só foi aceito, mas todos queriam que entrasse. E a gente sabe disso. Se for uma pessoa não grata com alguém, não entra. Sacou? Mais um motivo pra você não arrumar treta, né? Bom ser diplomático, político, não é Pelo mesmo? amor de Deus, né? Ajude as pessoas em real, né? Enfim, a coisa se paga não só emocionalmente, mas financeiramente também, né? Sim. Legal. Então depois vamos entrar no nicho de nutricionistas. Esse foi um que você ficou bastante tempo, né? Quanto tempo, assim, você acredita que ficou? Uns 2 anos? 3 anos, talvez? Acho que uns 3 anos. 3 anos no nicho falando pra nutricionista. E você é nutricionista? Sou nutricionista, não atuo mais, mas eu sou. E você, na época, atuava? Ou não? Ou você Não, ensinava eu já marketing para tinha nutricionistas, saído. era isso? Eu ensinava coaching nutricional para nutricionistas. Coaching nutricional. Só que era um programa de carreira. Tá, entendi. Você ajudava as moças ou os rapazes, que a gente tem um preconceito de achar que nutricionista é tudo mulher, né? Nutris, ajudava Nutris. Nutris, pronto. A crescer na carreira. Então o coaching fazia com que o cliente voltasse ao atendimento e aí ele tinha mais adesão e a promessa era faturar 5 vezes mais com coaching nutricional. Ah, que legal. O coaching nutricional não é a consulta, então, é diferente a ideia. É diferente. Tá, entendi. Legal. E qual foi o erro de copy que você cometeu ali? Erro de copy... Pode ser copy de conteúdo? Pode. Tá. Então... eu fazia um conteúdo muito incongruente com aquilo que eu vendia. Explica melhor.
Então, por exemplo, eu falava de coaching nutricional. Certo. Então, eu vendia carreira para nutricionistas. Certo. E o meu conteúdo, todas as palavras que eu usava no meu conteúdo eram completamente aleatórias. Então, um dia eu acordava falando de medo. O outro dia eu acordava falando de como ter mais fé. Aí no outro dia eu falava de como encantar um cliente. Então, assim, meu conteúdo era completamente aleatório. Entendi. Mas eu performei muito bem com coaching nutricional. Tive produto de 7 dígitos, porque eu entrei no oceano azul. Eu me posicionei de maneira bem arriscada em algo que ninguém fazia. Que massa. E eu observava que era uma dor muito urgente do nutricionista. Olha que legal, né? Eu acredito que aconteceu a mesma coisa comigo no nicho de copy. Quando eu comecei a fazer copy, quando eu comecei a ensinar copy, na real, né? Eu não me lembro de ninguém. Pode até ser que tenha. Eu sempre faço essa ressalva porque pode ser que tenha. Depois a pessoa fica brava comigo e diz que tô querendo crescer em cima, né? Mas não. Eu não conheço ninguém que tenha atuado no mercado digital como copywriter antes de mim, né? E Sim. aí... Pode fazer uma pergunta? Claro. Tu cobrava 15 mil a consultoria em 2014? Eu cobrei 10 mil a primeira vez, que foi um lançamento. E assim, eu achei tão fácil vender que eu falei, não é possível, vou tentar por 15. E aí a partir disso foi 15, depois foi subindo, 20, 25, 30, 50. Porque tu foi um dos primeiros mesmo. Eu lembro que quando eu nem entrei, nem estava no marketing ainda, eu fui no jantar que você estava. É mesmo? Estávamos conversando de preço da hora. E todo mundo tinha o preço da hora de 5, 10. O seu eu lembro até hoje, era 15 mil. Olha só. E o meu era 180 o preço da minha hora. Nossa. Que massa, hein, cara? E aí todo que mundo. Isso? 2014? 2014. Foi aqui em São Paulo essa conversa? Foi no evento Expert Milionário do Ricardo Piovani. Ah, foi lá. Que da hora, velho. Eu lembro disso daí. E foi lá que eu vendi o meu... Não foi lá que eu vendi, mas foi aonde começou... Aliás, o Expert... Peraí, você comprou o Expert Milionário? Não comprei, fui como convidada. Mas você foi lá? Fui. Foi o primeiro lançamento que eu fiz como copywriter. Tá vendo? Você viu? Que história, pioneirismo. Que massa, meu. Foi o primeiro lançamento. Esse lançamento foi... Bom, a gente abre os números que as pessoas permitem, né? Então, esses eu sei que estão abertos há muito tempo, então tudo bem. Na época, o lançamento foi de 500 mil reais. E eu cobrei 10 mil para fazer a copy. Uau. E aí... Muito massa. Aí tu foi pioneiro e aí... Então, eu ia te comentar que a mesma coisa aconteceu comigo. Eu tava no Oceano Azul. Por isso que eu podia cobrar caro, né? Por isso... Agora, eu não lembro quem foi que disse isso, mas eu li isso num livro de marketing digital. Ah, foi o Todd Brown. Ele fala o seguinte: cara, é melhor você ser o primeiro do que ser o melhor. Né? Então, a percepção das pessoas de que a primeira pessoa que chega no mercado é talvez a maior autoridade do mercado, digamos assim, se a gente for usar a questão da autoridade que a gente falou, né? É muito importante. Então, é por isso que é tão legal se você acha um nicho que não tem ninguém, sabe? E as pessoas acham, não, mas eu só vou falar para nutricionistas que têm alguma conexão com coaching e que querem fazer coaching nutricional. Porque só vai ter você. E se o cara tá interessado nesse assunto, é você, né? Então, minha carreira de copy se construiu por isso, por muitos anos mesmo, assim, tipo, sei lá, por pelo menos 3, 4 anos, o cara colocava copywriting no Google, vinha só o meu nome. Depois o pessoal começou a fazer posts pra ranquear e tal, e eles eram melhor no SEO do que eu, então eles começaram a ranquear em cima. Aí eu comecei a anunciar, né? Então, aí comecei a voltar lá pra cima dos anúncios. Mas o ponto é, eu me posicionei muito bem. Agora, um segredo que talvez poucas pessoas saibam. Até mais ou menos 2015, pouco antes talvez, 2014... Não, 2014... enfim, alguns anos, eu estava atuando no mercado de copy achando que era um mercado pequeno. Achando que era um mercado que não valia a pena ficar só nele.
sabe? Sempre pensando, por que eu não tô em outro mercado? Então, eu não colocava 100% da minha energia nisso. Você foi levando. Você entendeu? Porque foi a oportunidade que apareceu no começo e foi me trazia dinheiro. Eu consegui viver muito bem com isso. Muitos altos e baixos, né? Porque era um serviço, então às vezes tinha um projeto de 50 mil e às vezes tinha nenhum projeto, né? Então eu tive que aprender, inclusive, fluxo de caixa nesse caminho, né? Tomei muita porrada disso aí já. Deixou de ser copywriter, foi ser um pouco empresário. Comecei a ser empresário. E aí, enfim, aprendi muito nisso. Mas quando a gente criou a SB Copy, foi quando a gente falou assim, vamos abraçar mesmo esse mercado? Vamos com tudo? Vamos com tudo, entendeu? E aí a coisa decolou, né? E aí a empresa, cara, triplicou no primeiro ano que a gente fez isso. Depois duplicou e depois duplicou de novo. Interessante. Quando você começou a acreditar de verdade, aí a coisa escalou. Foi quando eu acho que eu me reconheço nesse erro seu também que você falou a respeito de ter muitos conteúdos erráticos, digamos assim, e a fonte desse problema era isso. Tipo, se você for no meu canal, tem lá por que eu acordo às 5 da manhã, tem lá, sabe? Tipo, sei lá, rotina matinal, tipo essas coisas que a gente vê todo mundo fazendo. Fugia de falar da sua raiz. Exato. Eu achava que não tinha assunto suficiente em copy pra falar. Aí eu falava, as pessoas não estão interessadas. Quando eu fazia um vídeo de copy, eu falava sobre, sei lá, algum template, alguma forma de fazer títulos, e eu via que tinha pouquíssimos views. Só que qual que foi a grande virada pra mim? De fato, eu acredito que eu tava entrando num território que praticamente ninguém, ou se não ninguém, tinha ido antes. Então, quando eu olhava, era só mato. Mato pra todo lado. Hoje, a gente já abriu várias clareiras, entendeu? Sim. E o fato de ter começado lá atrás me traz um bom posicionamento para continuar crescendo nesse nicho hoje, né? E, inclusive, uma vez que a gente abraçou esse mercado, resolveu essa questão dos assuntos. Tipo, o que eu falo de copy? Tem 1 bilhão de assuntos para se falar a respeito de copy. Né? Infinitos, né? Então, desde qual que é a música que você escuta? Qual que é a música que você escuta para escrever copy? Você tem alguma playlist especial? Tenho. Tem? Tenho. Legal, a gente criou uma playlist também. Eu tinha uma playlist lá que eu usava no Spotify. E aí eu comecei aí eu mostrei pra minha galera sem querer, eles falaram, nossa, manda playlist e tal. O pessoal gosta de bastidores, né? E aí eu mandei pra eles, chama Brilha Copywriter. Então, Brilha Copywriter? Não sei por que tá isso sim, mas tava lá, enfim, foi essa. Qual que você gosta? O que você gosta de escutar? Tem um cara chamado Trevor Hall. Puta, todas as músicas que eu tenho são dele. Tem Trevor Hall no Brilha Copywriter? Tem muito Trevor Hall. Quer ver? Olha a sincronia, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu vou procurar ao vivo aqui, hein? Será que eu vou achar que faz tempo que eu não escuto? A música, pra poder escrever pra mim, tem que ser uma música que me deixa introspectiva, mas que me alimenta também, sabe? Não dá pra ser aquela coisa... Não pode ter muita falação na música, que senão atrapalha o pensamento. Pra mim, na verdade, não pode ter voz. Não pode ter voz. Então, aqui, ó, Brilha Copywriter. Olha que legal. Angus McRae, que legal pra caramba. Será que não tem o Trevor? Será que eu tô confundindo com o Angus? Eu acho que sim. Confundiu. Essas são... Mas tudo bem. Ótimo, melhor ainda, né? Então, músicas bem tranquilas. Acredito que esse é o erro do conteúdo que você comentou. É algo super legal que o pessoal precisa abraçar mesmo o nicho, né? Mesmo que você esteja com medo, então, né? A lição que eu tiro disso, mesmo que você esteja com medo de que seja um nicho pequeno. Aliás, eu falei pra você por que aconteceu isso comigo, mas por que você acha que aconteceu isso com você? De criar conteúdos erráticos assim? Porque o que eu falava não era aquilo que eu via a longo prazo. Eu sabia que eu tava ali naquele nicho bem posicionado, ganhando muito dinheiro, mas não era aquilo que eu queria de verdade pra mim. Entendi. Era exatamente era muito parecido com a sensação que eu tinha com copy. Eu não tava entregue, entendeu? Eu entendi, 100%. Exatamente a mesma coisa. Eu não tava entregue, eu criava conteúdos muito erráticos também. A gente foge. Mas louco, porque você se encontrou, de certa maneira, né? Num terceiro nicho, né? Num terceiro nicho. Legal. Pra mim foi tipo, eu me encontrei no mesmo que eu tava. E que bom. Né? Foi legal. Mas qual foi o terceiro nicho, então? Que é o atual, a marketing digital. O que eu via? Que eu tinha um valor muito forte do crescimento. Eu queria fazer os nutricionistas crescerem, mas nem todos queriam crescer. Tá. Eles queriam continuar atendendo. Segurança ali, continuar atendendo, teto Perfil, de 10 né? mil reais, perfil.
E eu queria empurrar um sonho pra eles que não era. Tinham nutricionistas que queriam, mas não todos, sabe? Sim. E eles não queriam ser empresários, eles estudaram a vida toda para ser nutricionista e não queria ter uma segunda profissão. E eu via que o que eu sempre gostei de fazer foi conteúdo. Então, desde a época que eu falava de emagrecimento, sempre gostei de empreender, sempre gostei de vender. Uhum. Então, essa era a minha essência e fui pro marketing digital. E aí, meu primeiro erro Dentro desse nicho? dentro desse nicho foi excesso de confiança. O que acontecia? Tava faturando múltiplos 7 dígitos por ano. Tudo que eu fazia dava extremamente certo. Todas as copies que eu fazia tinham alta conversão. Uhum. Então, o que eu pensava? Vou fazer assim igual. Que eu for para um outro nicho, eu vou continuar divando na copy, né? Vai dar tudo muito certo. E eu falei, cara, eu era tão confiante, mas um excesso de confiança tão grande que eu falei, não importa, o que eu for fazer vai dar muito certo, não importa o que seja. E eu não tinha muita clareza exatamente de qual produto, qual persona. Então, o meu erro foi pular todos os passos básicos por já me sentir avançada. Entendi. Então, eu fui fazer um lançamento em que eu investi R$100 mil e eu falo mesmo isso. Tem gente que esconde, que tem vergonha de falar, que não, né? Uhum. Mas eu falo, eu investi 100 mil e voltou 100 mil. Eu fiquei um mês fazendo o lançamento, me dedicando, colocando toda a equipe lá. Fiz os anúncios, investi 100 mil e voltou 100 mil. Por quê? Ou seja, negativo, né? Só pra Negativo, galera sacar, porque tem imposto, tem a equipe, tem outras coisas que você pagou, tem variável aí provavelmente. Tem variável, a gente come, né? A gente paga conta de luz. Teve afiliado? Não teve afiliado. Tá, pelo menos. E aí, erro de persona, erro de posicionamento, não tinha clareza se era aquilo mesmo que eu queria. Certo. Erro de copy no lançamento todinho. Minha copy foi uma bosta. Uhum. Copy... porque você pulou os passos, né? Eu não sabia pra quem eu tava falando. Sim, como é que você vai vender? E eu, assim, eu achava que eu ia falar pra mulheres empreendedoras, mas eu não tinha um porquê de falar pra mulheres. Eu comprei um porquê que me disseram. Sei. Sabe? Mas eu não tinha um porquê de falar pra empreendedoras. Uhum. E aí eu fiquei arrasada, né, nesse lançamento. Foi terrível. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Uhum. Vou voltar pro nicho de nutrição. Vou voltar pro nicho da nutrição, não volto. Aí desanimava. Ah, meu Deus, será que eu perdi? E agora? Eu vou viver de quê? E aí, isso foi muito positivo, porque aí que eu fui me encontrar de verdade. Eu fui ver pra quem eu queria falar, o que eu gostava. E fui repensar, assim, o que eu vou fazer que vai ter longo prazo a partir de agora. Uhum. Putz, que legal. Sabe que eu lembro uma vez que a gente tava lá num encontro em Brasília, e eu lembro quando você tava fazendo essa transição. Aí tava eu, você, o Sandro e mais, acho que o André Lima, umas 3, 4 pessoas na mesa, assim, conversando. Lembra disso? A gente tava trocando uma ideia lá no restaurante do hotel lá de... Era bem na véspera desse lançamento. Ah! Esse lançamento estava bombando. Tinha 16 mil comentários no blog de lançamento. Esse que você investiu 100 mil? Esse que eu investi 100 mil. Você tá de sacanagem. Tava, assim, surrealmente incrível. Mas quando eu abri o carrinho... Ninguém comprou. Ou 100 mil reais. Quanto que era o preço? Lembra? Era 2.997. Tá, você teve 30 clientes. 35 Foi. clientes. Caraca. Com 16 mil comentários. Nossa, mãe do céu. Entendi. Foi um tombo feio, mas foi muito bom tomar esse tombo, porque me trouxe pra minha raiz, pra minha essência, pra minha origem. E hoje faz eu ter o resultado bom que eu tenho. E o que você fez depois disso? Tipo, quanto tempo você levou pra recuperar aí? Cara, depois disso eu meio que dei 2 passos pra trás e voltei a vender os cursos de antes. Aham. Eu fiquei meio ressabiada, assim, Claro. de ir pra frente de novo. E aí, nesse mesmo ano, eu fiz... Esse ano foi chuchu, velho. Esse ano foi maravilhoso. Uhum. Porque aí eu fiz um evento que eu tomei um prejuízo muito grande no evento. Então, eu fiquei ali... Esse ano que você teve o prejuízo no lançamento, também você teve no evento? Foi maravilhoso esse ano. Entendi. Aí eu tomei um prejuízo gigante, assim, no evento. Tipo, em maio eu fiz um evento que eu tomei um prejuízo gigante. E eu precisava acelerar a minha transição de nicho e solidificar isso. E tirar um pé do nicho e realmente pro outro com tudo. Entendi. Pra poder me recuperar do prejuízo que eu tinha tomado. E aí você fez e lançou e aí eu falei, foi... você quer saber? É pra ir? Agora eu vou com tudo, eu vou me entregar. Aham. E aí
Aí foi um lançamento já muito melhor, que eu investi 36 mil e voltou 340. Nossa, entendi. Só por um alinhamento de copy, né? Só por um alinhamento de copy. Show de bola. A gente tem... Esse podcast, ele tem duas... A gente sempre faz duas partes, né? Quando a gente tem um convidado. Então, pra você que tá escutando aí, a gente volta na semana que vem. Toda terça-feira tem episódio novo do Copcast no YouTube, no Spotify. É isso, né? Tem mais algum lugar? Acho que é isso. Segue a gente lá no canal e também segue no Spotify pra você ser recomendado lá pros nossos podcasts, a gente saber e conseguir te mandar o episódio toda vez que chegar, tá bom? A gente se vê no próximo da semana que vem. Até lá.